dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Primeiro programa do ano de 2019, com o Todinho já se manifestando, não é? É verdade. Olha aqui, me dá essa câmera aqui, Samir, eu quero mostrar. Vejam vocês os nossos convidados. Aqui nós temos aqui o Aibinder. Bom dia, doutor Luiz Aibinder. Bom dia, Fernando. Deixa eu aproveitar. À vontade. Deixa eu aproveitar, deixa é bom, né? É verdade, é verdade. Dar um beijo muito carinhoso pro meu filho Márcio. Que bacana. Alô, Márcio. Faz 49 anos hoje. Parabéns, tá que maravilha. Ele trabalha lá. Que bacana. Lá. Eu tive um filho que morou lá durante 8 anos, ali perto. Ele é fonte de muito orgulho e admiração da minha parte. Que maravilha. Parabéns ao Márcio, né? Em Fort Lauderdale. Oh, maravilha, né? Quer dizer, Fort Lauderdale é onde que está baseado. Onde ele está hoje é verdade, é verdade. O Cristiano, que hoje está à véspera de ser pai again, novamente, está para nascer a minha neta Maia a qualquer momento, né? A gente está na expectativa. O Cristiano morou 8 anos em Deerfield Beach, ali near from Fort Lauderdale, if you don't mind. Oh my God! Congratulations, everything of good intentions of your life. Podia falar de Libras? Muito bem. Meu caro Fred D'Amato, jornalista da Rádio Relógio, com o seu programa de 6 a 7 da noite, sempre na Rádio Relógio. Bom dia, Fred. Bom dia, Fernando. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo mundo que está aí acompanhando a gente. Um prazer reencontrá-lo, encontrar a Samira, o Todinho Latino também, querido Aibinder também, o Gelson aqui, que vai ser apresentado, já estou apresentando antecipadamente. Maravilha. Mas é um prazer estar com todos vocês. Muito aqui. bem. Nosso querido Gelson Cunha, um dos grandes repórteres do rádio brasileiro, ele acha que é demagogia quando eu falo isso, mas não. Eu tenho o hábito de reconhecer os valores, né? E não tenho a menor, como é que se diz, vergonha de fazer isso, de aplaudir quem merece. Então, o senhor tenha a certeza de que gosto muito do senhor, entendeu? Apesar de que o senhor... Não, daqui a pouco eu falo. Bom dia, Gelson. Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco eu conto. Depende do seu comportamento até o final do programa. Bom dia, Todinho. Bom dia, Santa Samira. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia. Meu amigo aqui que eu conheci recentemente, o D'Amato. D'Amato. Italiano, ma che succede com esta parole? Porque tem muita gente que pensa que é D'Amato, então... Não, mas foi bom você falar, porque eu vou a seu socorro. Eu vou em seu socorro. O Jorge da Mata, que foi durante muitos anos operador meu e hoje é dono da Alternativa FM, é empresário, é da Mata. Daí a confusão. Porque quando ele, é verdade, quando ele surgiu na Rádio Tupi, né, o da Mato, que já vinha de outras plagas. Gostou do Plagas? Bonito. Tristeza, né? A essa altura do campeonato, sair com café com pão e manteiga deve ser muito bom, né? Mas aí muita gente confundia mesmo, D'Amato com da Mata. O pessoal até brincava, dizendo que era dupla sertaneja lá, D'Amato e da Mata, é verdade. Mas deixa eu concluir aqui no bom dia. Por favor. Bom dia para o professor Luiz Aibinder, a luz da psicologia, onde começou a fazer um tratamento comigo, para você dar uma maneirada. É verdade. Tá bem? E bom dia, Fernando Sérgio, obrigado pelo convite. Eu que sou agradecido, e já resultou o tratamento pelo visto. O senhor já veio à vontade, não veio de terno e gravata. Início do ano é uma maravilha. Excesso no judiciário. Tá certo. Mas, meus amigos, olha, eu queria lembrar que este programa é uma oferta das Espadas Katana, espadascatana.com.br, onde você pode obter verdadeiras obras de arte vindas do Oriente, importadas do Oriente, oficialmente, você recebe com nota fiscal na sua casa em qualquer parte do Brasil. Se você for do exterior e você estiver interessado nas espadas, vá no site internacional que é Shotokan.com. Muito bem, queria lembrar também do nosso querido restaurante Caçador, da turma lá do Joaquim, do Ari, também do Maurício. É uma beleza de restaurante, é muito bom, serve muito bem e a preços bastante módicos. Na Rua Pareto, 42. Por falar em restaurante, eu quero mandar também um abraço para o senhor Cesário, lá da Garota da Tijuca, que fica aqui na Praça Franhagen. E mais do que isso, eu queria
queria lembrar do Álvaro da Camélia Flores, onde você pode obter os melhores buquês de flores que são entregues no mesmo dia do pedido até às 5 horas da tarde no Grande Rio. E por fim, se você for fazer seguro, faça seguro no Bradesco. Bradesco Seguros, Bradesco Online, bradesco.com.br. Também aí no programa do dia de hoje, eu queria lembrar dos meus 3 livros que você encontra na saraiva.com.br. Você tem esse livro que foi editado, a primeira edição foi há 6 anos atrás e continua sendo editado, que é os 50 anos de comunicação. 50 anos de comunicação, ou você bota pelo título, ou você bota pelo nome Fernando Sérgio. Este outro livro, para quem acredita em psicografia, foi psicografia minha, de um espírito muito interessante chamado Richard. A primeira metade do livro foi meditado em inglês. Para quem não acredita, vai achar esse Fernando endoidou de vez. Mas não importa, o que importa é que é um romance muito interessante que pretende dizer o que aconteceu após a morte de um trapezista nos Estados Unidos. Só o Amor Constrói é o nome do livro. E este outro livro aqui é o Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Vida e Sucesso se baseia num quadro que começou quando nós transformamos com a batuta do nosso querido Péricles Leal, que já está do outro lado, nós transformamos a Rádio Guanabara em Rádio Bandeirantes. Alô, Boechat, um abraço a todos que estão hoje na Bandeirantes, estou ficando velhinho mesmo. Foi lá nos idos de 83, se não me falha a memória, 82, segundo o Procurador-Geral do Estado, o nosso querido Henrique Valadão, que fazia o quadro de justiça no meu programa, e ele disse que foi em 82, eu não vou duvidar, porque em matéria de memória eu não estou aí com a certeza. Foi nessa época que, com a presença do Haroldo de Andrade, pai, do Haroldinho Filho, que era produtor, com a presença do Carlos Bianchini, com a presença do Paulo Lopes e a minha na parte da tarde de 4 a 7, que a gente iniciou o programa Fernando Sérgio na Bandeirantes, né? E na Bandeirantes a gente tinha que concorrer com ninguém, nada mais, nada menos do que o Júlio Lousada. E daí a gente criou esse quadro que era seguido da oração, que até hoje a gente coloca hoje, agora a partir de agora, no final do programa, antes da despedida dos candidatos. E o que era esse quadro? Esse quadro, na verdade, é que o ouvinte do rádio geralmente confia muito no comunicador e então pede uma opinião a respeito de algum problema da sua vida. Claro que isso não é conselho, isso é opinião. Então é aquela história, sendo opinião, a pessoa segue se achar que tem valor ou não. E na verdade esse livro, O Vida e Sucesso, é a soma de algumas opiniões. Ao longo da carreira a gente teve a oportunidade de atender a perto de quase 27 mil cartas. Então a gente selecionou algumas, não necessariamente as melhores, aquelas que estavam mais a miúde, e a gente ali colocou as nossas opiniões sobre situações as mais diversas, sobre situação de divórcio, sobre situação de suicídio ou quase, sobre situação de problema de relacionamento, enfim, é apenas alguém que despojadamente quer participar com a melhor das intenções. E isso virou livro. E isso você encontra quaisquer desses livros nas boas livrarias e principalmente na livraria Saraiva, saraiva.com.br. Isto colocado, isto posto, eu quero fazer uma homenagem. Vocês sabiam, eu fiquei sabendo tardiamente, porque senão eu pedi autógrafo todo dia. Vocês sabiam que o Gelson Cunha é um grande músico, é um grande pianista? Nós vamos saber, ele colocou na internet e eu fiquei de homenageá-lo. Outro dia eu tive a oportunidade de botar aqui no ar como é que é mesmo? Com o Mundo, eu estou velhinho, eu esqueço. Conexão com o Mundo. Conexão com o Mundo. Botou? Botei esse senhor, como não? Aos amigos tudo, aos inimigos chumbo do grosso. Mas, então vamos ver ali, Samira, dá uma voltinha aí, vamos ver vocês vão ver a execução do Gelson Cunha e pedir que ninguém fale, que o microfone vai ficar ligado, porque acontece o seguinte, eu não tive dinheiro para comprar um plug
E aí, o dia que eu tiver dinheiro, eu aviso. Tá? Senão a gente vai... esse é um momento muito interessante quando a Samira passa a cadeira em frente à tela. É um detalhe novo, que mostra que o programa é ao vivo mesmo, né? Faz parte, muito bem. E eu vou chegar... O Faustão faz ao vivo. É verdade, exatamente. Agora sintam o maestro Gelcio Cunha, de Além Paraíba para o Mundo. Vamos lá. Muito bem! Ei, maravilha! Meu Deus do céu, o homem... Olha só, tá vendo? Ele toca tão bem que eu ia apresentar ele de novo, né? Mas aí eu acho que, olha só, o Todinho ficou até assim, paralisado nesse momento, tá com a lilizinha na boca, que na verdade... Isso aí, porque o piano tá um pouquinho desafinado. Né? Não, você foi muito bem, você foi muito bem. Meu caro Aibinder, é bacana esse negócio de vocação musical, não é isso? Eu invejo. É, claro, quem não sabe aplaude, né? Eu não consigo nem tocar caicai e balão. A minha mulher pega o instrumento, bota a mão e vai saindo. É, né? Que maravilha, né? Era o caso da minha mãe também. Eu tive saudade da minha mãe. Sempre que eu vejo que é uma característica da minha vida, esse piano tipo armário, né? Como se diz, né? Lá em casa, minha mãe era professora de piano, né? Meu avô, não, já falecida, mas meu avô, Michele Grandinetti, era um maestro. Tocava clarineta, né? E aí saiu essa figura aqui que... Você conhece o pianista Arnaldo Cohen? Conheço. A única... É meu primo. Ah, é? Olha, que bacana, que maravilha, meus parabéns. Moscou, Pequim, Nova York. Que show, né? Que show. Quem entrevistei no aeroporto foi o João Carlos, o maestro João Carlos. Maestro João Carlos. Extraordinário. Aquele que teve problema nas mãos, não é isso? Extraordinário, né? Ele toca com 3 dedos e consegue, né? Tocar muitíssimo bem. Esse piano pertenceu à minha mãe. Olha só. Que já está no céu, né? Ela tem 102 anos hoje, se fosse viva. Certo. Quando ela morava em Manhuaçu, Minas Gerais.
Sim. O meu avô queria que ela fosse para a França estudar música e se especializar em francês, porque ela era professor de francês. Sim. Aí o que aconteceu? Conheceu meu pai, japonesinho, que fez aniversário. Era japonês, teu pai? Não, mas ele tinha um bom Mas meu pai também tinha. O apelido dele não tinha esse trabalho politicamente correto. Não tinha. Então, ele aceitava, o pessoal chamava de japonês. Entendeu? Sei. Aí conheceu teu pai? Conheceu meu pai, daí casou. Casou e veio você, tá vendo? Casou entendeu? Filho Meu avô ingrato. não gostou nada, mas fazer o quê, né? Isso faz parte da vida. É verdade, faz parte da vida. Isso, aliás, hoje eu tô fazendo 38 anos de casado. Meu, mas que os parabéns, que maravilha. Eu tenho um ano a mais com a Samira. Eu tenho 39, vou fazer 40. Vocês tomaram hoje em julho. Beleza, Santa Samira. Parece 53. Que foi ontem, né? 53, olha aí. Vai vindo, 53. Que maravilha, meus parabéns. Parabéns. Não, parabéns pra ela. Pra ela. Maravilhoso. Me sinto inspirado. Pretensioso. Não coloquei nem o anel de mão ainda. De mão, a noiva, né? Eu achei que você que é muito novo ainda ia falar que não botava a mão no fogo por ninguém. Não, bota já, mas bota a mão, só que olha, a mão ainda é a direita. Agora, nós todos estamos aí sob a ameaça das fake news, né? Saiu uma notícia aí, agora foi desmentida, não sei se é fato, se é mentira, mas é um fato, pelo menos que surgiu na internet, dizendo que aos 65 anos de idade, depois de não sei quantas mulheres, depois de não sei quantos filhos, o Fábio Júnior teria assumido que era gay. Mas, na verdade, acabei de ver o desmentido dessa notícia num outro site, dizendo que foi apenas fake news, ou seja, vingança de quem nunca teve tantas mulheres. É provável. Como jornalista, eu devia desafiá-lo ao teste da farinha. Famoso teste da farinha. É verdade. Deixa aqui. É verdade. Mas eu queria continuar esse papo aqui. Agora, vamos falar mais sério. Assumiu aí o novo governo, nós tivemos um período, né, descansando, apesar de que assim, alguns maledicentes andaram dizendo, tem gente que gosta de descansar, mas descansar faz parte do show. Né? Isso. Alguns maledicentes. Alguns maledicentes. Eu falei que era do movimento sem terra. Todo movimento sem terra. Mas então a gente deu uma pausa, né? Que também é preciso sumir um pouquinho para reaparecer, né? Mas e aí, o que você está achando desses primeiros movimentos, não só da solenidade que houve e agora o pós-solenidade? Quais são os rumos que você acha que o Brasil vai tomar daqui para frente? É muito prematuro hoje falar sobre alguma coisa sobre o futuro. Aliás, sempre é prematuro falar sobre o futuro. Verdade. As promessas são feitas, mas para ser executadas, não basta a vontade do presidente. Tem que ter uma série de conjuntos, apoio do Congresso, não sei mais o que. Adaptações. Condições econômicas. Certo. A força da oposição. Então eu acredito que, bom, de qualquer maneira está havendo uma renovação. Mudou o paradigma que nós tínhamos. Aquele toma lá da cá tradicional, né? Por exemplo, ele está apoiando agora, o partido dele está apoiando o Rodrigo Maia para presidente da Câmara. Isso. Mudou um pouco, né? Tem um certo interesse para conseguir o apoio do Congresso. Do Congresso, Então tem que ceder um pouco, não pode ser totalmente intransigente. Verdade. Mas ele está escolhendo pessoas capazes, mais pelo mérito do que por aparelhamento, né? Botar com pinchas do partido nos cargos. E vamos ver o que vai. Vamos ver o que vai acontecer. A minha expectativa é que melhore. Certo. Eu acho não que a expectativa não vai ficar perfeito. Não vai demorar muito, né? Mas eu acredito que haja uma melhora. Porque mesmo contrariando a lei de Murphy, ainda é possível piorar, né? Claro. Política não se faz sozinho, né? A gente não pode colocar que em 4 anos o Brasil vai virar o paraíso. A Suíça. Que nem aqueles desenhos de revistinha de testemunho de Jeová. Já viu? Que tem aqueles paraísos coloridos, aquelas pessoas todas felizes com seus cachorros no colo. Não vai ser assim, entendeu? Mas eu acho que a tendência é que as coisas... Eu acho que esse desemparelhamento do Estado, acho que já é uma... Que é importante. Já é importante. E sempre num tom bastante polêmico. O Bolsonaro
não tem essa questão de medir palavras, ele fala mesmo, ele e os ministros. Acho que foi o próprio Onix que falou, estamos passando por um processo de despetização do governo federal. Ele mandou exonerar todo mundo da Casa Civil e vai fazer uma reavaliação das pessoas para poder ver se elas trabalham com viés ideológico, se realmente é uma questão técnica. Eles estão querendo realmente tirar um pouco do viés ideológico ali dentro e trabalhar em prol do país, e não em prol de partidos, em prol de meia dúzia. Essa é a questão. Agora, política não se faz sozinho, então é preciso buscar apoio, e hoje eu acho que o caminho mais viável para o governo Bolsonaro é realmente você se aliar com o DEM. Eu acho que é o partido que existe um alinhamento um pouco maior. Até já tem uma ministra, tem né? 3 ministros. Tem 3 ministros, né? Tem o Onix, a Tereza Cristina, e tem mais um que eu estou me esquecendo aqui. São 3 ministros. São 3 ministros do DEM. E esse apoio ao Rodrigo Maia. É preciso chegar, é preciso buscar o apoio desse chamado blocão, né? Desse chamado centrão. Gelson, observando essa coisa citada aqui pelo nosso querido Aibinder, né? De agora o Rodrigo Maia está sendo apoiado, o que não era, mas passou a ser, na verdade mostra uma certa capacidade de diálogo, né? Que começa a ter. Você acha que agora, passado a campanha eleitoral, que teria de ser agressivo, essa coisa toda e tal, esse governo vai amadurecer nesse sentido? Eu acredito que sim, até porque não pode ser de outra forma, né? Se ele quiser sair daqui a 4 anos aplaudido pela maioria da população, ele vai ter que fazer acordo, Não estou dizendo acordo de não é o Dalai, não. Esculhambado igual como sempre foi, né? Não, é um acordo de ouvir e vencer a maioria, desde que a maioria não seja aquela que defende o que é errado, né? Aí eu acho que ele tem que peitar mesmo e pronto. Já começaram aí as assinaturas de decretos, né? Que ele não depende do Congresso Nacional para fazer. Medida provisória. Né? Mas muitas mais importantes, como a reforma da Previdência, um negócio que divide opiniões no Brasil, porque a maioria acha que vai ficar prejudicada, né? Mas é o tal negócio. Para evitar o pior daqui a alguns anos, é necessário que todo mundo seja prejudicado agora, né? Sim. Não tem como. Eu sei que quem não compreende direito a coisa, ele é muito ele pensa em mim, eu quero saber de mim, que vou aposentar, não sei o quê. É só olhar para a Grécia. Exatamente. Verdade. Agora a França. Porque se não acontecer essa reforma, o Brasil pode virar de fato uma Grécia, pode. ou uma França, ou até uma Venezuela, né? Não, é diferente. No caso da Grécia, a Grécia chegou a um ponto que a bolha explodiu. De insolvência, né? A Grécia também tinha os mesmos erros do que nós aqui. Um carro oficial tinha 4 motoristas para cada carro oficial. Era um Brasil. Isso. Você vê que coisa agora é evidente que o enxugamento dos ministérios vai implicar pelo menos na demissão dos cargos em comissão, né? Que tem um lado, o cargo em comissão é aquele que não fez concurso, né? E portanto era indicação política, e que realmente onera muito o Estado. Aliás, me surpreendeu o Paulo Guedes, que é o manager da economia, é o super-ministro. Ele disse com todas as letras eu falei, opa, pelo menos isso é inteligente o que ele falou, que quem julga tem hoje uma aposentadoria muito melhor. Quem legisla hoje tem uma aposentadoria muito melhor. E o povo tem uma aposentadoria, nas palavras dele, pífia. Mexeu com os poderosos. O que é uma coisa meio que surpreendente. Você acredita que um dia isso possa mudar? Lentamente, sim, porque eles têm direitos adquiridos. Sim. Legalmente, para mudar, isso é muito complicado. Mas gradativamente pode haver uma tendência a equalizar as coisas. Gradativamente. Você vê, ele não pode botar aposentadoria para a idade que ele quer, o Bolsonaro, né? Não pode. Tem que fazer uma aproximação aceitável para ir aos poucos. Em 1800 e tanto, perguntaram ao então chanceler alemão Bismarck
sobre a aposentadoria, que daí isso acha que deve aposentar as pessoas. Naquela época, até 65 anos, que poucos vivem até 65 anos. Mas essa realidade etária mudou. Mudou completamente. Então hoje, cada vez as pessoas vivem mais, então desfrutam mais tempo da aposentadoria. Daqui a pouco nós vamos ter mais gente recebendo benefício do que pagando a aposentadoria. Ô Fred, você está inteiro aí no mercado de trabalho, nós estamos falando, eu estou trabalhando, continuo trabalhando o resto da minha vida, enquanto aqui estarei trabalhando, mas já estou aposentado. E a minha mulher também, não sei se Gelson está em vias de... Eu já aposentou. Embora eu seja servidor público, né? Certo. Né? Então, não aposentei no serviço público. Sim. Falta ainda um pouquinho. Já poderia, mas falta um pouco. Mas já está aposentado pelo INSS. Já. Muito bem. O nosso iBinder também, né, já está aposentado, embora todos trabalhando, porque só a aposentadoria não basta. Você ainda, evidente até pela idade, um dia irá se aposentar. Qual é a preocupação que você tem com essa propalada reforma da Previdência? Te preocupa? Me preocupa por um lado, até o que o Oibinder disse, me preocupa na questão individual, mas se você pensar no coletivo, é a única maneira que você tem para que lá na frente eu tenha uma aposentadoria. Então eu tenho que pensar o seguinte, eu não posso acreditar que as minhas vontades lá na frente possam ser as melhores. Eu preciso baixar a guarda, pensar assim, é melhor trabalhar 5 anos a mais para lá na frente eu poder me aposentar, o país ter condição de pagar uma aposentadoria para nós que somos mais velhos pensamos nos filhos e nos netos. Sim. Exato. Também. Se continuar, não vão. Exatamente. Bem lembrado. E aí, então, lá na frente, eu prefiro o quê? Trabalhar 5 anos a mais. A gente tem que ter esse raciocínio. Trabalhar 5 anos a mais ou não ter aposentadoria. Porque um dia, se não houver, vai falir, vai quebrar. E aí, enfim, você vai ter que fazer uma reforma muito mais ampla e que vai, de certa forma, ser o mais amargo dos remédios. Então é melhor a gente segurar agora enquanto há tempo. Mas, de qualquer forma, eu tenho um plano de previdência privada que é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria fazer, se programar, pega com certeza todo mês, coloca, se tem um dinheiro a mais, faz um aporte. Eu tenho um plano de previdência já há alguns anos privada e deixo lá guardadinho. É uma boa prudência. É uma boa sugestão. Não sei como que vai ser o dia de amanhã, então deixa ali. É verdade. Deixa ali bonitinho. Não precisa gastar todo o dinheiro que se ganha, né, por mais... ou por menos que se ganhe, há que se poupar, né? Que é uma coisa que não é muito do brasileiro, né, Gelson? Exatamente. Falta essa cultura. Mas eu acho importante voltar aqui à questão da Previdência, sim, porque não foi aprovada ainda. Não foi. E daí, né, quem já está criticando porque está fazendo acordo com o DEM, não sei o que, mas tem que fazer, de né? todos os partidos aí, né, é o que tem menos gente envolvida com picaretagem. Né? Então, o Bolsonaro ele tinha que pegar um partido grande. Tem o Democráticos, né? Democratas. Atualmente democratas. Eu esqueci como é que chamava no passado. Eu também. Era PFL. Que era a Arena lá atrás. Arena PFL. Então, ele precisa de ter um apoio, senão não vai conseguir a maioria. Senão não consegue. Né? O PSDB, eles ficaram contra, né? PT, se bem que o Dória, em discurso, está mostrando uma outra vertente do PSDB. Ele tá sendo o Dória está sendo criticado por parte do partido, a saída do Dória do PSDB é uma questão de tempo. Você acha? É uma questão de tempo. Ou mudar o PSDB. Ou mudar o PSDB. Eu acho que vai ficar numa... Se bem que com a força dele ser governador de São Paulo, ele pode até mudar o PSDB. Né? E passar em cima de alguns Você sabe que eu fiquei sabendo outro dia, eu estava vendo um documentário, você vê o que é São Paulo, eu estava vendo um documentário na televisão, gosto muito daquele Brasil visto de cima, né? Aliás, uma narração do Caio Blatt, parabéns, fantástica narração, eu conheço vários locutores que não fariam melhor. E é uma coisa que mostra o Brasil na sua pujança. E estava falando, eu não sabia, era a região de Campinas, São Paulo, e ele estava mostrando Jundiaí antes de Campinas, disse que só Jundiaí
fatura mais do ponto de vista de produção industrial do que 10 capitais brasileiras. Quer dizer, essa realidade, ela não é boa. Ela é boa para Jundiaí, mas ela não é boa para o país, né? Falta ao país investimento em infraestrutura. Por exemplo, produção de soja recorde. O Todinho concordou. Para escoar a produção de soja é um problema. Não tem estradas e vai botar nos navios no porto, o embarque é muito demorado, o que encarece. Verdade. Então toda essa falta de infraestrutura tira o Brasil da competitividade. Exatamente. A gente vai perdendo o mercado. Mas justamente... A privatização. Mas não, isso acontece a partir da década de 50, quando o Brasil deixa de investir nas ferrovias. É claro que para você poder fazer o processo de interiorização do Brasil, ali com o Kubitschek, o Brasil fez alianças importantes naquele momento com o setor automobilístico, principalmente com os Estados Unidos, mas ali o Brasil decretou a falência do sistema ferroviário. O que a gente tem hoje é o que a gente tinha na década de 50, só que em processos de deteriorização. E há verdadeiras joias como estações ferroviárias que foram transformadas em museu por falta de tráfego ferroviário. Pois é, e o escoamento da produção de um país como o Brasil... Você sabe, dentro do que você está falando, a primeira vez que eu me surpreendi, quando em 1979, imagina, eu e Samir fomos para a Argentina passar um período lá, e eu me surpreendi na época em Buenos Aires, eu não sabia disso, né, que o portenho, ele não tem o hábito de pegar rodovia para ir de uma cidade a outra, ele botava o carro num vagão, pagava o transporte e lá não era. Hoje a coisa é diferente, tivemos lá muito tempo, muitas vezes depois. Hoje você aluga os carros, naquela época não havia aluguel de carro. Então você vê que a mentalidade, porque a ferrovia ela transporta mais, ela é muito mais barata do ponto de vista da razão custo-benefício. Um trem carrega, um trem puxado por algumas 90 vagões até em mais de 100. Casos. Então até mais de 100. Eu dou dois exemplos de países, um em desenvolvimento e outro em mais desenvolvido que o Brasil, em várias questões, e outro desenvolvido com a potência maior, que utilizam das ferrovias e escoam a sua produção de uma maneira assim, com uma logística fantástica, porque eu conheço gente, inclusive, que trabalha nessa questão de logística portuária nos Estados Unidos, e tem uma ferrovia que liga o Pacífico ao Atlântico nos Estados Unidos e corta o país inteiro. E com vagões de 2 andares. Pois é uma coisa assim. E ele diz que ele até brinca, você tem a sorte de não encontrar um trem passando num cruzamento, porque o trem demora cerca de 40 minutos para passar. Para você ver o tamanho do trem. Quando você acha que está acabando, tem uma máquina no meio do trem para puxar mais vagões. E outro país é a Rússia. Há 3 anos atrás, você vê a importância do trem como modernidade, nós não temos aqui, infelizmente. Isso que eu vou citar não é nem o trem-bala, porque o trem-bala vai a 350 km/h, mas é um trem de alta velocidade que a gente pegou em Portugal, do Porto a Lisboa, que faz em 3 horas e meia, o Alfa Pendular. E o Alfa Pendular, meu amigo Jorge Trigo, lá de Lisboa, deve estar concordando comigo, o nosso Biasi também, Luiz de Biasi, que está morando por lá. O Alfa Pendular, você em cada vagão tem a velocidade que ele está desenvolvendo. A média dele é de 250 km/h. Quer dizer... Quando passa um pelo outro, faz pum, só isso. É o barulho que ele sente, passa um pelo outro. Quer dizer, você vê, e com muito mais segurança do que se você botar num carro absurdo. Agora quer chorar um pouquinho? Aquele trem que fazia a ligação Rio-São Paulo à noite? Veracruz, maravilhoso. Maravilhoso. Cheguei a ver. Ele era na central, a estação. Passava por Juiz de Fora, vinha de Belo Horizonte até São Paulo. Só pra gente chorar, já que vocês estão... Eu te amo, meu Brasil. Se você chegasse na bilheteria lá para comprar um bilhete, no final, me dá uma passagem para Rio-São Paulo, senão faz o seguinte, pessoa, toma esse dinheiro aqui que eu vou lhe dar, vai na rodoviária, compra a passagem de ônibus. Era mais barato para a empresa do que... É verdade. Sabe, e tanto é que parou, acabou. O passageiro era altíssimo.
O passageiro não pagava o próprio custo. O próprio custo. Era o chamado trem de aço, que você não pegou, mas eu peguei garoto com meus pais. A gente ia de Juiz de Fora, porque ele vinha de Belo Horizonte. Você falou que tinha que ir de Belo Horizonte. E tinha também, tinha Litorina também. Tinha Rio, Belo Horizonte e tinha Rio, São Paulo. Tinha Rio, São Paulo. É verdade. Eram dois. Tem Veracruz e tem Santa Cruz. Santa Cruz. Eu sei bem dessa história, por quê? Porque eu nasci numa cidade. Além Paraíba. Onde a ferrovia, onde os trilhos né? cortam a cidade de fora a fora, de ponta a ponta. Entendeu? E acontecia isso que você falou aí. Quando vinha o trem carregado de minério, ficava um tempão para atravessar toda a cidade, porque eram muitos vagões. Entendeu? Muitos vagões. Você imagina quantos caminhões para carregar a mesma carga? Exatamente. E você vê, quando faz uma greve de caminhão, para o país e aumentou muito o prejuízo que a nação, até que o governo Bolsonaro agora vai ter que lutar para pagar. E aí você pensa aí, tem custo de frete, tem a questão do meio ambiente, porque você queima combustível, existem várias estradas, custo de estrada e logística. Logística portuária. Então, assim, muito mais do que a questão de você utilizar o transporte ferroviário num primeiro momento como transporte de passageiros, eu acho que você precisa fazer com que a produção do país seja escoada através das ferrovias. Aqui no Rio de Janeiro, só completando, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma ferrovia até muito bem cuidada que tem uma ligação com o porto, mas ela pertence a uma única empresa que loteou, pegou e reformou, que é a MRS. E aquela beleza de prédio da Leopoldina, ali na Francisco Vicário, da estação da Leopoldina, né? Não, aquilo vai voltando, mas quanto tempo você passava aquilo caindo aos pedaços? O Tribunal de Justiça. Virou uma ruína. Mas vai reformar. Uma cárie. Agora estão reformando. Lindo, que poderia ser aproveitado. Tanto que o Tribunal de Justiça vai reformar o prédio. Que maravilha. Vai fazer daquilo o quê? Eu tenho a impressão que parte do como é muito grande, onde eram as oficinas ali, eles devem fazer alguma coisa de pátio para estacionamento. Eles vão funcionar em alguns setores. Vão manter, estão assumindo. Vão manter o prédio em si. O prédio, que é centro cultural, que é extraordinário. Quem conhece, vale a pena conhecer. Mas deixa agora para depois for reformado. Eu conheci nos bons tempos. Não conhecia. Isso na Francisco Vicário, próximo à Praça da Bandeira ali. Agora, existe o VLT hoje no Rio, que vai do aeroporto ali até a Praia Formosa, que é pela rodoviária Novo Rio. A Praia Formosa eram as oficinas da Leopoldina, que funcionavam ali, que era a Central do Brasil e Leopoldina. Eu parava muito ali com o meu saudoso amigo Luiz Gonçalves Ribeiro, para fazer, que se fosse vivo faria aniversário agora, porque ele era da Rede Ferroviária Federal, com o amarelinho. Eu cansei de parar ali, porque o amarelinho tinha um visual ótimo para o Sumaré. E você sabe que os carros antigamente eles tinham que ter um visual bom, né? Para poder falar sinal, limpo. Né? Era um som limpo, muito melhor do que celular hoje. Muito melhor. Celular cai, não tinha isso não. O máximo que tinha antigamente, você lembra disso? O comunicador virava, dava uma mexidinha para frente, uma mexidinha para trás. Se posiciona melhor. Posiciona melhor. Isso aí, ficou melhor. Posiciona. Entendeu? Então, é um assunto aí que mexe muito comigo. Até porque, só para concluir, prometo não falar mais no programa hoje. Não, você pode e deve falar. Pelo amor de Deus. Juro. Que juramente. Fale à vontade. O Sindicato dos Ferroviários da Leopoldina, que é um mineiro de além de Paraíba como eu, Antônio Araújo do Vale, me convidou para a viagem dos meus sonhos, a viagem da minha vida, que foi conhecer 6 Japão, países, né? O sistema ferroviário de 6 países, e eu estive presente. Depois de visitar a Margaret Thatcher, que era então primeira-ministra lá da Inglaterra, e ela comandou o processo de privatização, né? na época. Modernizou. Eles queriam fazer o mesmo aqui. Você sabe que ela fez uma coisa em Londres da maior importância. Ela conseguiu deslocar 2 milhões de londrinos para o interior e fazendo com que a capital londrina se tornasse muito mais viável a nível de moradia. Que é outra coisa louca, né? Se você parar para pensar, isso dando emprego, eu quero falar. Mas eu estou com um livro aqui, Os Grandinetes no Brasil,
que é uma obra do Zé Roberto Toledo Novaes, que é egresso da família Novaes, fundadora da terra que eu nasci, que é Cruzeiro, em São Paulo. Você nasceu em Cruzeiro? Sim, nasci em Cruzeiro, mas fui criado em Minas Gerais. Eu fui para Juiz de Fora com 2 anos de idade e lá saí já profissional formado. Quer dizer, então, aquela história. Você é paulista. É paulimineiroca, não senhor. Igual Loureiro Neto, saudoso Loureiro nasci que nasceu em Portugal e veio para o Brasil com 2 anos. Então era português. Tá bom. Você falou, tá falado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu estou com isso aqui? Porque em Cruzeiro foi o nascimento, por incrível que pareça, Cruzeiro é fronteira com Minas Gerais, também tem isso, né? E foi o nascimento da Rede Mineira de Viação, onde foi uma das primeiras. E quem era o diretor da Rede Mineira de Viação? O tal meu avô que eu te falei que era maestro, Michele Grandinetti, porque ele era também prático. Naquela época não havia cursos de engenharia, 1800 e fumaça, uma coisa, 1888 por aí, na época até da abolição da escravatura. Quando eles chegaram, ele chegou com 9 anos de idade e depois seguiu em frente. Então foi dele, e está aqui, eu não achei a página, também ficaria demorando muito, achei minha mãe aqui, mas foi dele o desenho do primeiro vagão de passageiros fabricado no Brasil. O desenho de Michele Grandinetti. Você está vendo como é que a gente vai, né? Como é que as coisas vão acontecendo, né? E como famílias têm gente importante e filhos desimportantes, que é o meu caso. Absolutamente. Né? Eu acho que tudo é importante, o passado é importante. É um somatório. Se o passado é o presente, não tem futuro. É verdade. Você com a sua sabedoria milenar, não deixa de ser milenar, essa sabedoria. Você sabe que enquanto... Mas vai fazer aniversário agora no final de semana, o cônsul de Miguel Pereira. Maravilha. O Genésio Pereira dos Santos, um grande advogado. Semana passada... Mas Miguel Pereira tem cônsul? Não, é a forma que o Antônio Carlos... Mas você está puxando o saco dele. Não, você também está puxando o saco dele. É o cara que mais divulga Miguel Pereira. Essa cidade do 8º... Que é uma graça, é uma graça. É verdade. Um abraço, estou brincando. Embaixadora, não é? Embaixador. Mas aí não fomos a tanto. Ele vai merecer, ele vai ser... Cônsul está de bom tamanho. Ele vai ser promovido. Doutor Genésio Pereira. Então poderia chamar o Aibinda de cônsul da psicologia, não? Embaixador. O cônsul ele vai ser promovido agora no dia do aniversário, é embaixador. Quizá morre. Não é bom, não. Quizá não é bom, não. Não, hoje dia não. Mas pera aí, rapaz. Trampo da psicologia. O doutor Genésio Pereira dos Santos. Boa. Doutor Genésio Pereira dos Santos. Ele escreveu 2 artigos semana passada e os 2 foram publicados pelo Jornal do Brasil. Beleza, rapaz. Entendeu? Então ele escreve muito bem e é um dos maiores defensores da ferrovia no Brasil. Mas é verdade, eu acho que nisso somos unânimes, né? Acredito aqui, né? A coisa da ferrovia é muito importante, né, Vina? Olha, eu tenho uma visão tão negativa dos políticos que eu acho que a derrocada das ferrovias, a derrocada da saúde pública, da segurança pública, é deliberada para beneficiar alguns. É bem provável. Sim, mas não tenha dúvida. Por exemplo, vamos construir estrada. Estrada dá dinheiro. Muito dinheiro. Privatizar a estrada, o pedágio, dá muito dinheiro. Acabar com a saúde pública e botar para plano de saúde, dá muito dinheiro. Eu acho que não foi uma incompetência involuntária, não. Foi uma incompetência planejada. Foi uma safadeza planejada. É uma safadeza. Né? Bom, vamos acabar com esse negócio de ferrovia, porque não dá lucro pessoal para gente. Vamos botar estradas, depois tem que recapear a estrada, 1000 vezes recapear aquela porcaria. Quando bota a estrada e inaugura, dá voto. E aí você pensa também a mesma coisa. Também não é questão de educação também, pode ser até teoria da conspiração minha, mas não me interessa também alguns lá de cima que a população tenha acesso à educação, que se torne formador de opinião. E se tem educação de má qualidade. Ontem, você acredita, de noite, eu vindo para casa, recebi um telefonema de uma faculdade me oferecendo curso superior. Onde já se viu faculdade ficar jogando telefonando, é verdade.
Pois é. É verdade. Virou uma grande indústria, né? É por isso que o que está saindo aí de médico que não sabe nada de medicina, de engenheiro, de engenheiro, por aí afora, que não entende nada de nada. Verdade. Aí depois você cai na mão do médico desse e ele te mata. Porque ele não sabe nada, não sabe fazer um curativo. Você vê, Gel, eu estava lembrando de um fato, vocês vão saber de outros tantos, não chega a ser novidade isso, apenas exemplifica. Há 16 para 17 anos atrás, eu e Apolinho ganhamos na ABI um reconhecimento por parte do Lions Club, que chamava Prêmio de Comunicação. E a partir daí nasceu um almoço que até hoje se repete, que foi o que mais tarde chamaríamos de Confraria dos Amigos do Rádio. Muito bem, naquela época, que não tinha nome, que era apenas uma reunião de amigos no Clube Ginástico Real Português, né, ali na Graça Aranha, vinha um senhor, eu acho melhor preservar o nome, né, porque já passou o tempo, ele era bem senhor mesmo, né, já devia estar beirando lá os seus 80 anos na época, mas sempre muito elegante, de gravata, e na época ele era secretário de uma importante ordem, que eu vou, por preservar o nome, bom, tá na cara, né? Secretário quem for procurar vai descobrir. Era secretário da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse senhor, muito bom, muito simpático e tal. E um dia no almoço, a gente acabava o almoço e ia tomar café no Itaí, né? O Itaí, por sinal, que é de propriedade do seu... que é de propriedade do Cesário, aí, dono da... Então, a gente ia tomar café. E ele um dia contando para mim, falou, Fernando, naquela época, nós estamos falando de 17 anos atrás, ele falou, você vê como é que a corrupção graça no país. Diz que ele, jovem advogado, quando formado, recém-formado, conseguiu um emprego de conferencista, eu não sei que nome, não é conferencista de conferência, é na verdade fiscal, fica melhor, fiscal de containers, né, pelo Ministério, não sei das quantas que administra esse tipo de coisa. Então, eu instruí ele da seguinte maneira, você vai no porto, tem esses containers, vamos abrir, abre-se a porta e ali a declaração do sujeito, você confere se ali está o que está declarado. E ele, a primeira vez que foi, ele foi e tal, você abriu um container para ele e declarou lá que tinha, digamos, não me lembro qual é a moeda daquela época, mas só para chutar, R$1 milhão, mais ou menos, que estaria ali dentro em material. Quando ele viu a quantidade de material que estava lá dentro, ele disse, só um minutinho e tal, e telefonou para o chefe dele e disse, olha, doutor, acontece o seguinte, eu estou vendo aqui, o cara está declarando 1 milhão, ou então estivesse declarando 300 mil, na verdade teria 1 milhão, só tem muito mais. Aí o cara, não, deixa isso para lá, fecha e dá o visto. Pois é, esse é o grande problema, né? E assim como acontece essa questão de você deixar passar a mais a questão dos valores, você deixa passar armas, você deixa passar drogas, você deixa passar tudo com a conivência de outras pessoas. Então, porque eu sempre digo, o Rio de Janeiro se tornou um lugar loteado por criminosos, infelizmente. Infelizmente é real. Dominando comunidades e dominando cidadãos como a gente. Também. Nas comunidades, também. Mais massacrante, absoluta maioria de pessoas de bem, trabalhadoras, que acordam cedo, vão trabalhar, mas que são dominados por uma minoria que acaba impondo ali suas próprias leis. Mas essas pessoas, elas não plantam maconha, elas não produzem cocaína aqui no Rio de Janeiro e muito menos fabricam armas. O Brasil não fabrica armas, o Brasil não refina cocaína. O Brasil, no máximo, você vai ter uma plantaçãozinha ou outra de maconha para ir para dentro, mas que não é suficiente para abastecer o mercado. Isso tudo vem de fora. Vem de fora e não vem assim, o pessoal fica pensando, vem na fronteira da Bolívia, vem na fronteira com Colômbia, Paraguai, não. Vem de navio, vem de avião dos Estados Unidos, da Rússia, de países árabes, de Israel, vem de vários lugares, vem da China, vem de lugares através dos portos e através dos aeroportos. E por conta das vistas grossas a gente está vendo o que aconteceu aí. Só para dar um exemplo, um dos meus filhos é auditor da Receita. E ele, durante uma época, ficou na fronteira com a Argentina, onde fica junto da Paraná, Santa Catarina. Porto Iguaçu. Não é Foz do Iguaçu, não. Não, Porto Iguaçu. Não, eu já estive lá. Não é a tripartite?
Dionísio... sim, o lado brasileiro. A fronteira, né? Certo. Tá. Se você olhar o mapa, certo, tem uma linha que junta separa Santa Catarina do Paraná. É verdade. Colado à Argentina. Tá. Não é Foz do Iguaçu, entendi. Na ocasião, vinha um carregamento, eram só 2 fiscais, meu filho e o outro. Sei. Prazado dos bombeiros, dos corruptos, eram 2 canas duras, tanto meu filho quanto o outro. De ascendência japonesa. O chefe disse para o meu filho, libera essa carga aí que está passando. É mesmo? Eu falei, você não vai liberar não. A lei protege ele. Claro. Protege ele, não é uma insubordinação. Se eu não vou liberar não, quer liberar, libera você. Porque sabe-se lá o que tinha na carga. A carga passa, digamos que seja apreendido em São Paulo, Rio de Janeiro. Quem foi que liberou? O chefe queria que o meu filho liberasse. Agora você vê. E ele embolsou, deve ter embolsado uma grana. Aí eu perguntei, tem represália? Ele disse, não, pai, não pode ter. A lei me protege. Eu posso fazer isso. O critério é meu. É um direito dele, né? A decisão é dele. Também. Eu queria só comentar as pessoas que estão aqui, Samir. O Otávio de Mello, lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Eu tive com ele lá quando fui a Floripa. Conheci as dependências. Ele é presidente da Associação dos Funcionários Municipais de Florianópolis. Abraço, Otávio. A Silvana Rogério, um abraço, Silvana. Eliane Santos, bom dia, amigo Fernando Sérgio, na escuta e compartilhando o ano novo para todos nós. Bom ano, Deus nos abençoe. Obrigado, querida. Carlos Costa, um abraço. Fred, conhece o Carlos? Fala, Carlos! Enfim, o Enildo Sabino entrou. Queria lembrar que amanhã, não, terça-feira, nós vamos ter um dos maiores oncologistas do Brasil, Dr. Hernando Sampaio, meu querido amigo do INCA, vai estar aqui conosco, e que amanhã nós teremos o Dr. Silvio Provenzano, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e teremos também aqui a presença do Dr. Cícero Munhoz, cardiologista dos mais renomados, intervencionista, e também diretor-geral do Hospital Alemão do Amparo. Vamos falar agora de saúde, problema de saúde que está ocorrendo no Rio de Janeiro, o que todos nós pudemos pressionar para mudar as circunstâncias daquilo que está ocorrendo, essa vergonha que está ocorrendo nos hospitais federais e hospitais municipais do Rio de Janeiro, policlínicas, essa má gestão que está levando, aliás, não é uma só não, é a soma de más gestões que está fazendo com que as pessoas morram praticamente nos hospitais públicos, o que é uma vergonha. Uma parte a respeito disso, por favor. Li agora no Jornal de Manhã, em Duque de Caxias, o atendimento lá não sei se é a UPA, não sei qual é a clínica da saúde, fechada durante a noite. O secretário de saúde de Caxias foi lá, arrombou a porta e tinha 27 funcionários dormindo. Foi em Caxias. Foi em Caxias, Foi. Ele aproveitou e demitiu todo mundo sumariamente. Os 27 que estavam lá dormindo trancaram. Não funciona de noite. Não funciona. É dormitório. Se não me engano, acho que foi até em Saracuruna, lá em Caxias. Foi em Caxias, com certeza. O que é um e ele senhor deu parte da hospital, polícia de omissão de socorro. Foram todos exonerados. Quer dizer, é um absurdo. Então, 1.400 exonerações. Imagina, a situação já é caótica e vão demitir 1.400 que não tem dinheiro. Quer dizer, é um absurdo. Não, é um absurdo. Tudo é absurdo. Agora, esses 27 tem que ser demitidos. Eu só espero de coração. Tem um grande hospital federal aqui, que tem uma colega que trabalha lá. Ela só trabalha metade das horas devidas. Sei. Ela e todos os demais. A lotação do hospital, se tivesse 1.000 pessoas, é como se tivesse 500. Só a metade trabalha. Só a metade não tem. É um negócio absurdo. Eu vou voltar para que vocês se despeçam. A gente está fazendo uma mecânica aí de conseguir colocar a oração no momento final do programa. Então nós vamos agora, esse trabalho é muito bonito, feito, aliás eu esqueci o nome, né? O trabalho de áudio
que vem há mais de, olha gente, desde 82 que isso existe, mas foi aperfeiçoado na Rádio Tupi, na época que eu lá estava, inicialmente pelo Jorge da Mata, hoje empresário de comunicação, dono da Alternativa FM, uma rádio mesmo de qualidade lá de Vilar dos Teles, e também o nosso querido Fafê, Fabrício Ferreira, hoje da Rádio Rio de Janeiro, um abraço para o Fafê, eu estava esquecendo dele, e também a parte final do Marlon Jordão Boscarino, né? Que hoje ainda está nativa na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E se formou em Direito. Se formou em Direito, isso, bem lembrado, orgulho meu. Me lembro quando ele iniciou na faculdade, eu fico até comovido de falar, porque é um talentoso profissional, uma pessoa de muita qualidade, e que com esforço se formou hoje advogado. E a gente fica muito feliz. Parabéns, Marlon. Muito bem. E aí nós vamos ver o trabalho de vídeo que me foi presenteado pelo Luciano Gomes de Pedrinópolis, em Minas Gerais. Então vamos a esse momento da oração e depois a gente volta para a despedida dos nossos convidados. Depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de uma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. É isso aí, pedindo a Deus a proteção para todos nós, né? Para você que está me vendo agora, um grande abraço para vocês que estão aí nos hospitais, para você que está com algum familiar, de repente em um hospital aí público, Deus me livre, né? Infelizmente, mas é aquela história, é o retrato do descaso, do abandono desses políticos que muito acertadamente o nosso querido Luiz Aibim demonstrou o seu desprezo, e eu também tenho, para esses maus políticos, né? Tomara que apareçam e tomara que
até nesses novos governos todos que aí estão aí, a partir até do governo federal, apareça pessoas de qualidade, de pessoas íntegras que sejam capazes de olhar para o povo brasileiro, que somos nós que pagamos impostos, né? E na verdade, lamentavelmente, não temos o retorno devido. Eu quero, no final do programa, agradecer a cada um de vocês, começando pelo nosso querido Dr. Luiz Aibinder, que tem o seu curso de psicologia. Fique à vontade, Dr. Luiz Aibinder, para contar para as pessoas como fazem para acessar o amigo, já que há muitos anos ele milita nos órgãos de imprensa, desde a época da Rádio Globo com Haroldo de Andrade, posteriormente na Rádio Haroldo de Andrade, posteriormente na Rádio Tupi e também no meu modesto programa. Doutor Aibinder. Vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone 2285-0550, caso eu não esteja, tem secretária eletrônica, 2285-0550, ou pelo site Psicólogo Aibinder. Queria agradecer muito, começar o ano aqui de uma forma muito boa, em brilhante companhia, surpreso com talentos de conhecimento do Fred D'Amato. É verdade. É um jovem muito bem informado. Descobri agora. Eu achava que era só repórter, fazia reportagens brilhantes, dramáticas. Lembra aquele helicóptero que caiu em Isabel? Fiquei ali 12 horas, a gente ficou ali em cima, cobrindo, chegando em cima do lance. Te admirei muito, te elogiei na época também pessoalmente, né? Foi, exatamente. Então, que maravilha. Podemos aí nos encontrar, se houver disposição por parte de vocês, sempre nesse mesmo dia, nesse mesmo bate-canal. O convite está mantido, não é? Porque é muito importante. Nós queremos mandar um grande abraço para o Pedro Carlos, que um dia vai voltar a ser também o titular desse horário, juntamente com a Aibinder, que sofreu um acidente, está se recuperando e vai ficar um tempo no estaleiro, por assim dizer. Já está atendendo o telefone? Já está. Já está. Depois eu te passo a informação. Tá? Muito bem. Meu caro Fred, muito obrigado mais uma vez. Logo mais tem programa às 6 horas na Rádio Relógio? Logo mais tem. Qual é o dial? 580M. Certo. Em breve em FM. Então, certo. Tomara que esses primeiros meses aí do ano a gente consiga aí emplacar no FM, mas projeto muito legal. Maravilha. É algo que é feito com muito carinho, com muito sacrifício, com uma equipe pequena, mas que a grana é curta para todo mundo, não tem jeito, mas está um trabalho muito interessante. A gente poder tentar manter a tradição da Rádio Relógio de informar as pessoas. Exato. Mesmo, como a gente já tinha falado, mesmo sendo hoje uma empresa arrendada pela igreja, mas a gente tenta trazer um pouquinho além da religião. Vocês não têm aquele slogan? Cada minuto é um milagre que não se repete mais? Não temos mais. Caraca. E o Você Sabia também, eles foram patenteados e a gente está numa briga danada para poder pegar de volta. Tá uma confusão. Que era muito interessante. Eu me lembro nos idos dos anos 70, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a Rádio Relógio era muito ouvida, era referência de horário. Exatamente. Né? Exatamente. E tinha Você Sabia? Você Sabia. Tinha que ser. No comercial a gente coloca o clock lá, a gente tem um clock. Tem ainda de 1 em 1 minuto, também não tem mais, né? Não tem porque a programação agora é evangélica, mas de hora em hora eu entro com o jornal. Que é da Igreja da Graça, né? Do R.R. Soares. Exatamente. Um abraço a todos os componentes da Igreja da Graça. A gente tenta trazer ali entretenimento e também um pouco de informação de 6 às 7. Esse seria o programa laico, digamos assim, né? O laico, exatamente. Bota laico nisso. Eu falo o que tiver na minha cabeça, tenho carta branca para isso. Que bom, que ótimo. Que bom, graças a Deus. É a liberdade que eu pedi para 580M. Muito bem. 6 às 7. Rádio Relógio. Contamos com a audiência de todos e foi um prazer começar o ano aqui com vocês. Prazer todo nosso. Muito me honra um programa dessa qualidade, muito mais por eles do que propriamente por mim, não é falsa modéstia não, e na verdade, meu caro e querido, eu poderia ter sido, né? Eu acho que se eu fosse algum partido... Não. Se eu fosse algum partido, eu seria o partido do Juscelino Kubitschek, que eu aprendi em Minas Gerais. Né? E que papai era fã incondicional.
E outra coisa, eu tive um grande mestre. Samira, pega ali aquele diploma, por favor. É um momento de vaidade. Eu vou mostrar para vocês uma assinatura histórica. Aliás, não é uma assinatura, é uma rubrica. Eu depois falei com ele, o fulano, você poderia ter assinado inteiro. Você não tem muita coisa para fazer. Mas, de qualquer maneira... Um momento de falsa modéstia. Isso aqui... Toda modéstia. Esse é de falsa modéstia. Não, esse aqui é modéstia verídica. Isso aqui é o Prêmio Municipal de Teatro de Juiz de Fora como melhor autor juiz-forano de 1970, da peça de teatro, a 11ª que eu escrevi, chamada Um de Nós é Testemunha do Dilúvio. E essa peça, inicialmente chamada Terra do Anjo do Diabo, tinha esse subtítulo. Eu concorri a um sem número de pessoas lá, aluguei o teatro Casa de Itália sem dinheiro para pagar, meu pai ficou apavorado, fiz a temporada de 20 dias no Teatro da Casa de Itália em Juiz de Fora, e a única possibilidade de pagar seria que desse público e que eu ganhasse o prêmio. E, na verdade, deu público e eu ganhei o prêmio de melhor autor, melhor ator e melhor diretor com uma pleia de 15 pessoas em torno da peça de teatro. Pois bem, esse prêmio me foi dado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi em dezembro de 1970, muita gente não era nascido. E nós temos aqui a rubrica do Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco. Foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver, mais tarde seria presidente do Brasil. E através... E o presidente que criou o Plano Real. Que criou o Plano Real. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda dele, né? O primeiro ministro da Fazenda foi o Ciro Gomes. Depois, então, veio o Fernando Henrique Cardoso. Mas não teve um altão... E eu tive um exemplo... Recupero, né? Rubens Recupero. Que falou com o microfone aberto. Falou com o microfone aberto. Não, e a maior injustiça que eu vi, porque certa feita eu fui dirigir a Rádio Angra dos Reis nos idos de 1992, passei um ano lá, e os petistas todos diziam que o Itamar não gostava da fruta, o que é rigorosamente não verdadeiro. E ficou provado. Não verdadeiro. Comprovado e mostrado. Para quem não sabe, para modelo... Você sabe quando a TV industrial... Quando a TV... Era fruta. Discretamente... Quando a TV industrial... Quando a TV industrial de Juiz de Fora foi inaugurada, em 1964, eu já estava desde 62 no rádio de Juiz de Fora. Então, o Itamar... não era nem político ainda, tinha uns 35 anos, eu tinha 19. Então o Itamar ia lá no Morro do Cristo, que você deve conhecer, lá no Juiz de Fora, tem aquele morro alto, né? Onde era o estúdio da TV, e fazia um programa chamado Arquitetura Moderna. E aí eu esperava, porque eu tinha um telejornal antes, eu esperava acabar o programa para descer com ele de carro, num Fusquinha, né? Então, ele gostava de Fusca. Adorava, tanto é que mandou fabricar de volta, né? Enfim, foi uma figura fantástica, hoje dá nome da antiga Avenida Ipiranga, em Juiz de Fora, hoje é a Avenida Itamar Franco. Nós temos uma colega da imprensa, que já foi repórter da Rádio Nacional, outra emissora, né? Sei. E Jane Marinho, que foi Miss Juiz de Fora. Então, desde novinho que o Itamar... ele era chegado, ele ficou encantado com a Miss Juiz de Fora, tinha um corpo bonito, verdade. Ela sempre foi muito bonita, tá? Mesmo a casada, e o marido dela é violento. Então é bom o senhor não elogiar muito. O senhor já se despediu, já disse alô, tchau. Dá um alô pro seu amigo aí que está aniversariando. Tem gente aniversariando hoje? Não, eu já falei, o cônsul de Miguel Pereira, doutor Genésio Pereira dos Santos. Isso. Tem que mandar um beijo para minha esposa, a Ritinha, que me atura há 31 anos como casada e 44 com reconhecimento antigamente. Um abraço para Ritinha, Santa Ritinha. Isso. E, ó, aí ficou sem graça. A última postagem na internet, no nosso... O Todinho tá vibrando. Todinho hoje tá com a corda. Aqui com o Fred ele quer brincar com o Fred o tempo todo. É meu amigão. A última postagem nossa na internet, do nosso Conexão, até fiquei rouca. Sei. O Pigarro, do nosso Conexão com o Mundo, uma entrevista com a doutora Isilda Penteado. Tá no Face. Dermatologista e geriatra, ela falando
que qualquer um pode fazer, mesmo que tenha algum problema de saúde, não tem problema. Entendeu? Pode fazer uma melhorada na cara, entendeu? O que você deve ter feito já várias vezes. Não, não fiz não, senhor. Não fiz não, senhor. A cara tá caída ao natural. A minha cara tá caída ao natural. Eu não tinha assim, coisinha de bulldog aqui, não. Você puxou o papai e a mamãe. Que eram muito bonitos. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor está puxando meu saco. Muito obrigado. Eu faço de contas que acredito, tá bom? Olha, do livro 50 anos de comunicação, que eu, mais uma vez, se você comprar, eu agradeço, que vai cair um qualquer na minha conta. É só você ir para a saraiva.com.br e você encomendar, tá bom? Então, esse livro que ele mostra uma série de fotos históricas do rádio, né? Tá aqui, eu aqui, Haroldinho, tá aqui com olha só, Eugênio Leal, o nosso Garcia Duarte também, com o mestre Manuel Dionísio, né? Tem aqui eu e Marquinhos de Giacomo, olha só, meu Deus do céu, hein? Olha só, eu quando fui recebido da LBV, né, com as crianças da LBV, uma emoção muito grande, enfim. Então tem também os poemas que foram cometidos na falta do que fazer, né, coisa que eu gosto de fazer de quando em quando. E deles eu queria fechar o programa do dia de hoje, que é o primeiro programa de hoje, do ano, perdão. Primeiro ou segundo? É o primeiro. Ontem não teve, não? Ontem não teve, eu ainda estava descansando do descanso que tive. E o senhor não tem nada com isso, entendeu? Ontem, depois de tantas comemorações, eu precisava dormir mais um pouco. Então esse poema se chama A Tal. Vamos lá. Quando criança, a gente vê o mundo como se fosse só da gente. Coisas feitas a girarem à nossa volta e a certeza de que, no mínimo, somos o máximo. Mais crescidinhos, na topada do pé, a gente desconfia de que, no mínimo, a coisa dói. E como dói. E aí chega a adolescência, com ela a vontade toda de resolver os problemas do mundo e com eles, quem sabe, nossos próprios dilemas. Já se sabe da fragilidade da vida, ou pelo menos já nos assustamos com o desastre, o assalto, a violência e até a morte. No entanto, ainda achamos possível modificar alguma coisa. Certeza a gente não tem, mas tenta. E mais uma vez vem a topada que não é mais do pé. Agora é na cabeça, bem de frente. A gente bate e se debate e rebate. Só então descobre que a adolescência já se foi e quase ou nada a gente mudou. Vão-se quase todos os sonhos. Ficam alguns e garbosamente começa o adulto que habitará em nós. Eita, guerreiro errante! Eita, fadado ao sucesso! 10 anos passados e passados dos 30, a gente não mais se convence de que a força de vontade basta para vencer. Aí muda alguma coisa dentro de nós. Não se sabe o quê. Alguns dizem que chegou ela, a idade da razão. Outros que a velhice está chegando. O que importa agora é viver e deixar viver. Somente em último caso, quando não tiver mais jeito, brigar pela mais digna das brigas e aí, sem dúvida, arriscar o que nos resta de ser arriscado. Porque afinal, em avançada idade, passados trejeitos e vaidades da juventude, só nos resta a preciosa tal dignidade. Abraço grande para vocês, bom ano, até amanhã, se Deus quiser, namastê.